Mas agora a gente vai conversar com José Maria Trindade para entender a possibilidade da criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar exatamente essa questão da Petrobras. O Zé Maria tem as informações para a gente, né, Zé? Boa tarde para você. Pois é a novidade, né? O governo pedindo uma CPI. Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Piotr. Muito boa tarde você que nos acompanha aqui. É uma questão política. O próprio filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, está articulando estas assinaturas. Eu vi agora há pouco o requerimento com mais de 110 assinaturas. São necessárias 171 assinaturas. Só que é o seguinte, a assinatura de líderes, como por exemplo do PL, vale por toda a bancada, ou seja, já está praticamente garantida a instalação da CPI da Petrobras. A novidade é essa que você falou. O grupo do presidente está meio assim com o presidente, que passou o final de semana publicando, falando que a Petrobras tem que ter compromisso com o social e agora sugere que o PP não assine o requerimento e isso soou como uma distância do presidente da Câmara, que é do partido. Então, os deputados do PP, eu acho que só uma deputada que eu vi a assinatura dela no requerimento e deve retirar, porque o PP está contra. Os partidos de oposição, PT, PDT, também não assinaram o pedido de CPI, apesar desta compulsão desses partidos políticos de sempre por CPI. Eles dizem aqui nos bastidores de que o governo, veja bem, o governo está tentando criar uma CPI para transformar em palco político. E eu nunca vi CPI se transformar em palco político de governo. Sempre foi palco político de oposição. E o interessante, Catiúcia, é que eu vi ali o fato determinante da CPI. E o que é? Altos salários da Petrobras. Presidente, diretores e alguns altos funcionários da Petrobras e principalmente gastos. Muitos gastos com a estrutura. O grande argumento e o que está sendo analisado é o orçamento da Petrobras. Talvez esteja aí mais uma pedra nesse muro, né, que faz os preços subirem por aqui. Piotr, eu ouvi você falando aí sobre a imagem da estatal. Dizem aqui que a estatal Petrobras está se transformando na empresa odiada do Brasil. Veja a que ponto a Petrobras está se colocando. E mais ainda, há uma comparação. Eu vi aqui, me mostraram uma comparação de vários países. Onde existe uma estatal do petróleo, evidentemente, a estatal segurou os preços. Isso porque o mercado está instável e, em momentos assim, há necessidade de equilíbrio. E onde a empresa petrolífera é da iniciativa privada, ela também segura os preços para uma estratégia de futuro, porque se encarecer muito agora, haverá redução de consumo e busca de novas alternativas. Veja como a Petrobras está fora mesmo do caminho geral, né? Ô Zé, me dá uma perspectiva sua aí, porque boa parte do mercado financeiro já está apostando que a CPI não deve avançar muito. Até porque boa parte das informações que o governo quer sobre salários da Petrobras ou gastos, ele pode, obviamente, requisitar como acionista majoritário dentro do conselho, inclusive. Ele pode fazer essa requisição. Mas você fez menção à Petrobras e, claro, há uma preocupação da imagem e está aí um apressamento até para tentar colocar o indicado do governo, o Caio, que é justamente o novo presidente da Petrobras, que deve tomar posse ainda essa semana, segundo a informação do Rodrigo Viga. Mas tem um detalhe nessa história também. Você falou de um distanciamento da Petrobras da realidade brasileira. A Petrobras ganha porque ela tem um monopólio hoje do petróleo e, obviamente, se a economia cresce, ela ganha bastante. Se a economia entra em recessão, ela vai ganhar pelo preço, mas não pela quantidade. É esse aspecto que está se levando em conta agora, porque até hoje o que sempre se discutiu sobre a Petrobras era uma questão de intocabilidade na política de preços dela. E mesmo quem defendia isso, e a gente já viu gente do mercado de petróleo falar isso, mesmo quem defende isso falou, houve excessos por parte da empresa. Mas você acha que vai ter apoio para essa CPI? Porque, como você disse, né, CPI não é palanque para governo, CPI é palanque de oposição. E ninguém sabe como termina também, né, Zé? Exatamente isso, para se ter uma ideia da confiança que o governo tem de que não fez interferência na Petrobras, senão vai aparecer na CPI. Quanto à imagem, isso aí é precificado, né? Até as ações da Petrobras já caíram. Sobre
petróleo, os analistas aqui avaliam de que o petróleo, o preço dos combustíveis no Brasil chegou a tal ponto que pode inviabilizar a economia do país imediatamente e para o futuro o uso do próprio petróleo. Os carros a álcool, os carros a energia elétrica vão crescer muito diante desta impossibilidade de uso diário dos veículos. Estamos falando aqui, deputados me chegam falando aqui, de petróleo já a R$10 em algumas regiões do país, nos interiores e tal, para se ter uma ideia. E isto é colapso da economia, com certeza. A tentativa de aprovar um projeto para quebrar monopólios, taxar a exportação, aumentar impostos dos lucros da Petrobras, tudo isso para fazer um equilíbrio. Eu, Piotr, pessoalmente desconfio muito de ações assim, com fígado, diante de assuntos econômicos. Não se busca uma saída fácil para assuntos complexos, né?